Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira videoaula de matemática. Hoje nós vamos retomar um assunto muito legal e interessante que vocês trabalharam no terceiro ano, que são as operações fundamentais ou operações básicas da matemática. Hoje nós teremos uma aula interativa no período vespertino. E aí, antes de ter essa aula interativa, nós vamos ter essa aula com o nosso conteúdo. Primeiro, nós vamos revisar as operações fundamentais. Aí eu pergunto para vocês: vocês lembram quais são as 4 operações fundamentais da matemática? Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, essas são as 4 operações básicas, operações fundamentais. Por que elas são fundamentais? Elas são fundamentais porque elas estão no nosso dia a dia. Nós sempre vamos deparar em situações em que nós vamos utilizar uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos revisar 2 operações fundamentais. Nós vamos ver a adição e nós vamos ver a subtração em probleminhas. Então, essa aula é para a gente recapitular como resolver probleminhas utilizando a adição e a subtração. Porém, para eu não dar essa aula sozinho, eu vou chamar 2 amigos meus. Eu vou chamar a adição Neide, ela vai aparecer aí para vocês, e vou chamar também o subtrailson, né? A adição Neide, ela vai representar aí a nossa adição, lembrando que o sinal da adição é o sinalzinho de mais, e o subtrailson, que vai representar aqui o sinalzinho de menos, onde nós vamos utilizar nas questões que envolvem subtração. Vamos então iniciar nossa aula de hoje, esteja num lugar bem confortável para que a gente possa, então, iniciar. Vamos lá. Primeiro assunto, quando que nós vamos utilizar a adição? A adição, quarto ano, é uma operação utilizada para juntar quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra. Vamos ver um probleminha? Olha só. Pedro tem 94 bolinhas de gude. O José, ele tem 67 bolinhas de gude. Aí vem a perguntinha: quantas bolinhas os dois possuem juntos? Pessoal, por que o tio Bruno colocou aqui os juntos de cor diferente? Porque quando eu falo juntos, o que nós temos que fazer com as duas quantidades? Nós temos que juntar. E a operação matemática que junta duas quantidades é a operação de adição. Então, aqui na primeira questão, nós vamos ter o auxílio da adição Neide. Ela vai nos ajudar a resolver e nós vamos conseguir responder essa pergunta, né? Então, se o Pedro tem 94 e o José tem 67, nós temos que somar 94 mais 67. Então, vamos colocar aqui, olha só, 94 mais 67. Porém, para somar isso daqui, nós temos que utilizar um esqueminha. Esse esqueminha nós chamamos de algoritmo. Tio Bruno, o que seria esse algoritmo? O algoritmo, pessoal, é quando eu pego um número, coloco ele em cima e coloco outro embaixo. É o esquema da adição. Nós chamamos aí de algoritmo. Então, nós vamos pegar o 94 e vamos colocar ele aqui em cima, mais o 67. Nós vamos colocar ele embaixo. Como é uma adição, sinalzinho de mais. Porém, quarto ano, nós temos que lembrar que quando nós vamos montar o algoritmo, a unidade fica debaixo da unidade, a dezena fica debaixo da dezena e assim vai. Então, para montar o algoritmo, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e assim vai, correto? Então, a primeira ordem que nós vamos somar são as unidades. Então, nós vamos pegar aqui, olha só, 4 mais 7. 4 mais 7 dá 11. Aí vocês vão lembrar lá do terceiro ano que 11 unidades equivalem a uma dezena mais uma unidade, porque uma dezena é um conjunto de 10 unidades. Então, o que acontece aqui? Eu não posso colocar o 11 aqui embaixo. O que nós teremos que fazer? Nós vamos trocar. As dezenas vêm para as dezenas, olha só, dezena e unidade. 4 mais 7 dá 11. 11 unidades é a mesma coisa do que uma dezena e uma unidade. Então, a unidade permanece na unidade e a dezena vai para a dezena. Muito bem.
Agora vamos somar, né? 9 mais 1 dá 10. 10 mais 6, 16. Logo, os dois possuem juntos 161 bolinhas de gude, tá bom? Então essa é a nossa resposta. Lembre-se que todo cálculo é acompanhado de uma resposta escrita e essa resposta nós iremos colocar por extenso. Os dois possuem juntos 161 bolinhas de gude. Belezinha? Vamos para o exemplo 2. Situação 2. Marcela tem R$ 123. No seu aniversário, ela ganhou R$ 158 de sua vovó. Com quantos reais Marcela ficou? Então, aqui nós temos um valor que Marcela tinha e ela vai ganhar outro valor. Logo, se eu quero saber o valor que ela possui, o valor que ela ficou, nós temos que acrescentar os R$ 123 com o valor que ela ganhou de 158. Então, é uma ideia da adição, uma ideia de acrescentar uma quantidade à outra que ela já tinha. Se é ideia de adição, nossa amiga aí é a adição Neide, né? Vamos, então, montar o algoritmo. 123 mais 158. Então, 123 mais 158. Tomem muito cuidado, porque agora esses dois números eles têm 3 ordens. A primeira ordem da direita é a unidade, a ordem que vai aqui no meio é a dezena, e essa daqui é a centena. Lembra que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. E a primeira operação que nós vamos fazer é com as unidades. Então, nós temos que pegar aqui, olha só, 3 mais 8. 3 mais 8 dá 11. 11 unidades é a mesma coisa que uma dezena e uma unidade. Lembra que dezenas são 10 unidades. Então, o que, que acontece? Um desce da unidade e o outro um sobe para as dezenas. 2 mais 5 dá 7. 7 mais 1, 8. Formou 10 dezenas? Não. Então, não vai subir ninguém. O 8 vai ficar aqui embaixo no lugar das dezenas. E agora vamos somar as centenas, né? 1 mais 1, 2. Então, ao total, Marcela ficou com R$ 281. Então, a adição ela é a operação utilizada para juntar uma quantidade com outra ou acrescentar. Você tem uma quantia e vai juntar, né? Vai acrescentar com outra quantidade. Mais uma situação para a gente ver qual é a operação que nós vamos utilizar. Joãozinho tem 8 anos a mais do que Pedrinho. Se Pedrinho tem 5 anos, quantos anos Joãozinho tem? Aqui teve um pequeno errinho, ao invés de ser Pedrinho, seria Joãozinho. Olha só, Joãozinho tem 8 anos a mais do que Pedrinho. Se Pedrinho tem 5 anos, quantos anos tem Joãozinho? Né? Para a gente saber isso, a gente tem que acrescentar esse 8 com os 5 anos de Pedrinho, né? Logo, 8 mais 5, 8 mais 5 vai ser igual a 13. Então, o Joãozinho, ele tem aí 13 anos. Logo, por ele ter 8 anos a mais do que Pedrinho, se Pedrinho tem 5, Joãozinho vai ter aí 13 anos. Nós tivemos que juntar esse valor com a idade que Joãozinho tinha a mais do que Pedrinho. Belezinha? Vamos ver a nossa última situação, que envolve a adição. O pai de Marquinhos colheu 1 centena de maçãs na segunda, 3 centenas na terça e 2 centenas na quarta. Quantas maçãs o pai de Marquinhos colheu nesses 3 dias? Pessoal, nós temos que saber a quantidade de maçãs. Mas, para a gente saber isso daqui, nós temos que lembrar quantas unidades equivale a 1 centena, né? Eu sei que 1 centena equivale aí a 100 unidades. 1 centena é a mesma coisa do que 100 maçãs. 2 centenas, 200 maçãs. 3 centenas, 300 maçãs. Então, nós vamos pegar esse valor e somar. 1 centena vale 100. 3 centenas, 300. 2 centenas,
200. Então, nós temos que somar esses 3 números. Aqui nós podemos fazer de 2 formas. Ou a gente monta um esquema com as 3 parcelas, né, com os 3 números, ou a gente pode somar 2 e o resultado com o outro. Aqui vamos fazer tudo de uma vez só. Se você não é acostumado a fazer, não tem problema. Você pode fazer as 2 primeiras e depois pegar o resultado com o 200, ou você pode somar tudo de uma vez só. Nós vamos pegar aqui o 100 mais o 300 mais o 200. E vamos somar. Lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Começando aqui com a unidade, nós vamos ter o seguinte: 0, 0 e 0 dá 0. 0, 0, 0, 0 também. 1 mais 3, 4, mais 2, 5. Mais 2, perdão, né? Mais 2, 6. O Bruno confundiu aqui que ele estava somando 3 mais 2 primeiro. Então, 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Certinho? Então, essa é a quantidade que o par de Marquinhos colheu nesses 3 dias. Ele colheu aí 600 maçãs. Vamos lá? Próxima situação que nós vamos trabalhar é a subtração. Quando é que nós vamos utilizar a nossa subtração? A subtração, quarto ano, ela será utilizada quando a gente tem que tirar, diminuir ou comparar uma quantidade com outra. Então, essas são as situações em que a gente vai utilizar a nossa operação que nós conhecemos como subtração. Ela é o contrário da adição. A adição, ela junta ou acrescenta. Já a subtração, ela tira, diminui ou compara uma quantidade com a outra. Vamos ver as situações? Em uma partida de videogame, Felipe fez 420 pontos e Marcos 395. Quantos pontos Felipe fez a mais do que Marcos? Eu coloquei essa palavrinha também destacada porque quando a gente fala a mais, a gente pensa que é adição. Porém, aqui a ideia não é de juntar. A ideia aqui é de comparar, é saber quem fez mais e quantos pontos a mais. Então, tome muito cuidado porque essa é uma ideia de comparação. Comparação é uma ideia de subtração, tá bom? Embora a palavrinha esteja a mais, esse a mais não significa adição, e sim uma comparação. Comparar é uma ideia da subtração. Lembrando que quando a gente vai montar o esqueminha da subtração, o primeiro número que fica em cima sempre tem que ser o número maior, tá? Não tem como você retirar uma quantidade de um número que é menor. Então, sempre na subtração, o primeiro número que vai vir acima é o maior número. No caso, 420 menos 395. Então, vamos lembrar que a unidade fica debaixo da unidade, a dezena fica debaixo da dezena e a centena fica debaixo da centena. Tio Bruno, mas como é que nós vamos resolver isso daqui agora? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente começa com a unidade, mas eu não tenho unidade. A unidade aqui é 0. Nesses casos, quarto ano, o que acontece quando a unidade é 0? A gente tem que pegar lá no vizinho. O vizinho da unidade é a dezena. Então, nós vamos bater lá na porta do vizinho e vamos pedir emprestado. Aqui nós temos 2 dezenas, então a gente vai pedir uma dezena emprestada. Então, aqui vai ficar uma dezena. E esse daqui vai ganhar uma dezena. Vamos lembrar que uma dezena tem quantas unidades? Porque aqui só pode ficar unidades. Uma dezena tem 10 unidades. Então, aqui vai ficar 10. Ótimo. 10 tira 5, fica 5. Belezinha, sobrou só 5 unidades. Agora, vamos lá na dezena para a gente subtrair. Eu tenho uma dezena e eu tenho que tirar 9. Não tem como. Então, a gente tem que ir lá no vizinho da dezena para pedir um valor emprestado para ele, né? Na dezena, nós temos o 4. Então, o 4 vai... Na centena, nós temos o 4. Então, o 4 ele vai dar uma centena emprestada. Então, se ele vai dar uma centena emprestada, ele fica com 3. E esse daqui vai ganhar uma centena. Só porque aqui a gente lembra que não pode ter... a gente não pode colocar as centenas em si, né? Na dezena. Então, a gente vai colocar apenas o 1. Tá bom? Portanto, agora ficou 11 menos 9. 11 tira 9, sobra 2. E 3 tira 3, sobra nada, né? Então, quantos pontos Felipe fez a mais do que Marcos? Felipe fez
25 pontos a mais do que Marcos. Essa é uma ideia de comparação. Tomem muito cuidado com isso daqui, para vocês não confundirem essa palavrinha a mais com adição. Adição é quando a gente junta. Comparar é quando a gente retira, subtrai. Certinho? Mais um exemplo aqui para nós. Tia Filomena colheu 756 laranjas em seu pomar, porém 188 dessas laranjas estavam podres e foram descartadas. Quantas laranjas restaram? Né? Então, se eu quero saber o que restou, eu tenho que pegar as laranjas podres e retirar ela das outras laranjas ao total. Então, se eu tenho que retirar uma quantia de outra, nós vamos fazer a nossa subtração. Nós vamos colocar o maior valor, que é o de 756, menos o menor valor, que é o das laranjas podres de 188. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Vamos lá, então? Tio Bruno, mas espera aí, começando com as unidades, 6 não tira 8. Então, a gente tem que pedir lá no vizinho. O vizinho tem 5 dezenas, então ele vai emprestar uma, ele fica com 4. Esse aqui ganha uma dezena, mas a gente tem que lembrar que uma dezena é 10, né? Então, 10 mais 6 dá 16, correto? 16 tira 8, fica 8. E agora a gente vem para cá, ó. 4 tira 8? Não. Então, a gente tem que pedir lá no vizinho dele. O vizinho da dezena é a centena, é o que está na frente. A centena tem 7, então ela vai dar uma emprestada. Ela fica com 6. Esse daqui vai ganhar uma centena, só porque a gente sabe que a gente troca por 10 dezenas. Logo, 10 e 4 vai formar aqui, ó, 14. 14 tira 8, sobra 6. E agora a gente vai subtrair o 6 por 1. 6 por 1 fica 5. Então, quantas laranjas restaram? Restaram aí 568 laranjas. Lembrem que a subtração é a operação que nós utilizamos para retirar uma quantia de outra. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, Cristiano Ronaldo tem 752 gols feitos em sua carreira. Já Lionel Messi, ele tem 719. Qual é a diferença de gols entre eles? Quando eu vejo essa palavrinha aqui, ó, diferença é uma ideia de comparação. Eu quero saber quem tem mais gol, quem tem menos e quantos gols aquela pessoa fez a mais. Então, se eu quero saber quantos gols um jogador fez a mais do que o outro, eu estou comparando quantias. Se nós vamos comparar quantias, é uma ideia da subtração. Lembrando que o primeiro número que vai ficar em cima é o maior, então 752, menos o 719. Lembrando que dezena fica debaixo de dezena, centena fica debaixo de centena, unidade fica debaixo de unidade. Começando primeiro com as unidades, 2 não tira 9, pega do vizinho. O vizinho vai ficar com 4, e esse aqui ganha 10, fica 12, né? Por que 10, tio Bruno? Porque uma dezena são 10 unidades. Então, 10 unidades mais 2, 12. 12 tira 9, fica 3. 4 tira 1, fica 3. E 7 tira 7, fica 0. Então, a diferença de gols entre eles é de 33 gols. Ou, em outras palavras, nós podemos falar aí que Cristiano Ronaldo tem 33 gols a mais do que Lionel Messi, ou Lionel Messi tem 33 gols a menos do que Cristiano Ronaldo. Pessoal, essa foi então a nossa aulinha, né, para vocês relembrarem as operações fundamentais, a adição e subtração. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. O tio Bruno vai encaminhar também uma listinha de exercícios para vocês resolverem. E aí, quando vocês resolverem, manda foto para mim lá no WhatsApp, certinho? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Participem da nossa aulinha interativa que será feita no período vespertino. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.